Olá, espero que todos estejam bem. Ultimamente eu tenho colocado bastante cortes, né, do Gilson aqui na página. E muita gente me pergunta, Dri, o que você tá achando dessas declarações do Gilson, dessa nova relação? Tudo que eu coloco aqui, gente, de cortes, as pessoas querem saber a minha opinião. E eu acho isso muito bacana. Para alguns não importa, mas para quem importa eu falo, né? Então, é assim, eu acompanhei o Gilson desde o início dele lá no projeto do Marcos. E assim, gente, ele tinha muitas madrinhas, ele recebeu muita, muita, muita ajuda. Inclusive, quando ele montou um comércio lá, que tinha uma máquina de frango, os inscritos, né, os seguidores do Marcos, comprava frango, né, para dar para os internos lá do Marcos, ou até mesmo pagava os frangos e falava, não, pega o dinheiro para você, investe mais. Então ele teve bastante estímulo, né, para ele mudar de vida aqui no Brasil. Mas não deu certo, né, e ele conseguiu sair do Brasil e tentar a vida lá fora. E quando a gente fala assim sobre ingratidão, a gente tem que lembrar que a gente está falando de adictos, né? Adictos, eles mentem, eles manipulam, eles fazem de tudo para convencer as pessoas, né, a estar sempre do lado deles. E quando a gente fala algo que eles não concordam, nossa, a gente vira cobra, a gente tem inveja. As pessoas não param para pensar, inveja do quê? Inveja de um adicto? Que uma pessoa que adquiriu uma doença que é incurável e que passa um tempo de boa, depois recai, passa um tempo de boa, depois recai. Isso é inveja do quê? Desse processo? Eu não consigo entender quando as pessoas falam de inveja. Mas enfim, voltando a falar sobre gratidão, o Gilson fala muito sobre isso em relação ao Marcos, né? Que ele é grato ao pai Marcos, ele começa a falar de boca cheia. Porém, eu vi um vídeo dele que ele não foi grato com as pessoas que ajudaram ele quando ele ficou doente, fez cirurgia, muitas pessoas doaram muitas coisas. A gente tem como exemplo aí a Sandrinha, que abriu live pedindo ajuda, né, pra ele, e de repente o que que ele fez? Desdenhou da Sandrinha, e isso não foi legal. E fora que ele fez um comentário em uma live, ele disse o seguinte, eu nem gosto de fazer live, porque ele às vezes se sente, ele tá mudando até o sotaque dele, né, que ele virou português. Ele tava falando que ele ia deixar de fazer live porque tem muitas pessoas aqui nas redes sociais que são inconvenientes, que não agregam, né? Só que ele esqueceu que quando ele precisou, foi muitas pessoas que não concordam com algumas atitudes dele que ajudaram ele também. Então a gente tem que ser grato às pessoas que assistiram a live dele naquele momento, porque ajudaram, entendeu? Pessoas que compartilharam. Então ele não pode chegar a esse ponto de desdenhar das pessoas, né, de seguidores, que muitas vezes não falam o que ele quer ouvir. Que o problema do adicto é isso. Como criaram essa história de cobra, então quando eles querem se sair de uma situação, é cobra. Né? Aí ninguém fala mais nada porque dá a entender, tá com inveja. Então, o Gilson, ele teve muitas oportunidades no Brasil, né? Foi para fora do Brasil, que esse pessoal tem essa facilidade, né? Tem pessoas que bancam para eles saírem do Brasil. Se você vê uma pessoa honesta que for pedir qualquer coisa nas redes sociais, ninguém ajuda. Agora, um adicto, as pessoas são solidárias a um ponto que, gente, eu nem consigo entender. Logicamente, que a gente torce por essas pessoas, né? A gente quer que essas pessoas estejam bem, mas a gente precisa entender que ninguém vai ficar passando a mão na cabeça desses adictos. Por isso que eles recaem, porque as pessoas ajudam eles e eles acham que as pessoas têm que estar sempre ajudando. E quando você não ajuda mais, eles esquecem, né? Eles não esquecem do Marcos, né? Porque senão eles perdem até os seguidores deles. Mas de muitos internautas que ajudaram eles, eles esquecem. E essas pessoas, né, às vezes tiraram da boca de um filho, de um familiar para ajudar. Então não é fácil. Em relação ao Gilson, a gente torce para aquele que se mantém em pé, porque todos nós que estamos em pé tem que tomar cuidado para não cair. Então, essa soberba, mas agora eu estou bem, mas agora isso e aquilo, não. A gente sempre precisa dos internautas, a gente não precisa de pessoas que falam coisas exageradas, né? Porque tem pessoas que ela tem tanto ódio dentro de si que até uma crítica que ela vai te fazer, ou um elogio, se torna uma coisa bem cruel. Então, essas pessoas a gente não faz questão. Igual uma moça que fez uma crítica aqui na página, gente, eu não sou de excluir ninguém, eu não sou de bloquear. Mas tem pessoas que parece que elas estão aqui na página amarrada. Mas eu não tô gostando desse conteúdo. É simples, gente. É só deixar de seguir, não é assim? Então a pessoa vai no meu privado falar um monte de coisa pra mim achando que vai mudar minha vida. Não, eu só bloqueio, né? Agora quando a pessoa dá a opinião dela, mesmo que não seja a minha opinião, eu deixo lá porque eu acho isso bacana. Né? A gente tá aqui pra isso. Ninguém tem que ficar com aquele nó na garganta e falar, não, eu penso isso, mas vou falar aquilo pra agradar a pessoa. Não. A gente tá aqui, a gente tem, é uma democracia. Então a gente tem que falar o que a gente pensa com respeito ao outro, né? Porque as pessoas pensam que a internet é terra sem lei.
né? Então, tem coisas que as pessoas falam que não é bacana. E aí teve muita gente que fala, Adri, até pra você falar, chamar atenção, você é calma, é tranquila. Eu falo, não, gente, não, até pra me fazer uma crítica, eu não tô com ódio da pessoa, entendeu? Eu só tô dando a minha opinião, e a minha opinião é só a minha opinião. Eu sou responsável pelo que eu falo, e não pelo que as pessoas entendem. Porque às vezes a gente posta alguma coisa, eu não lembro que eu postei uma vez, quando eu falei sobre a saída do Marcos, eu falei sobre a Suzane von Richthofen, sobre essas pessoas que cometeram crimes bárbaros, né? E hoje estão soltos. Então eu quis dizer assim, não que o Marcos, igualando a situação do Marcos com a deles, eu quis dizer que se eles que cometeram esses atos aí deprimente estão soltos, imagine o Marcos. Pessoas que cometem coisas gravíssimas estão soltas. E por que que o Marcos não estaria? Entende? Aí as pessoas já entenderam, você tá comparando as pessoas. Ai, meu Deus. Eu falo, gente, é um exemplo. Para as pessoas entenderem que no Brasil não existe prisão perpétua. E que independente da situação da pessoa, a pessoa vai sair. Mas enfim, as pessoas, né, quando elas não querem concordar com vocês, com você, eles tentam reverter a situação para você sair como errado, né? No seu ponto de vista. Mas enfim, e sobre essa relação do Gilson, eu acho que todos nós merecemos ter alguém. Eu acho que isso é importante. A Bíblia mesmo diz que dois é melhor que um. Então o Gilson tem que seguir a vida dele, né? Não deu certo com a primeira esposa, mas uma coisa a gente não pode deixar de falar. A mãe do Gilcinho sofreu muito com o Gilson, né? Ela passou várias situações difíceis, né? Com ele em uso, ele omitindo situações. Então, assim, agora ele se colocar como vítima, quer colocar a mulher como se como se ele tivesse feito ela a mulher mais feliz do mundo e ela traiu ele. Provavelmente ela deve ter arrumado alguém, sim, mas coitada, cansada da vida que levou com o Gilson. Então, eu acho que no mínimo ele deveria ser humilde e não expor essa situação, porque o tanto que aquela mulher sofreu, gente, não foi fácil. Muitas vezes, quando ela ia lá no projeto, ela mesma dizia que estava cansada, mas ela estava ali com ele. Mas os homens são assim, né? Quando eles separam quando eles separam das mulheres, para ele ficar como santo, ele tem que, né? Para ele se elevar, ele precisa diminuir a mulher. E isso não é só adicto, não, tá, gente? Quantos relacionamentos aí acontece isso? O cara separa da mulher e ele sai como bonzinho e a mulher sai como quem não presta. Infelizmente existe muito isso. Desejo assim que eles sejam felizes e que a mãe do Gilcinho tenha realmente encontrado uma pessoa bacana, né? Porque a mulher, quando ela vive anos em um relacionamento tóxico, dependente, ou com dependência emocional, quando ela consegue se libertar disso, ela acha que ela nunca mais vai conseguir arrumar ninguém, ou tem até medo, né, de encontrar pessoas e que façam ela sofrer da mesma forma. Eu espero que isso seja, esse sofrimento da vida dela seja coisa do passado e que ela esteja feliz e que agora o Gilson, ele consiga ser feliz, né, mas essa mulher que tá com ele tem que conhecer bem o passado dele, pra ela saber onde ela tá entrando, né, pra depois não dizer que ninguém avisou. Porque ele fez uma live, eu até fiz esse corte e tirei isso aí. Mas ele xingou a mulher que fez um comentário que ele não gostou, né? Xingou de coisas assim absurdas. Mas enfim, mostrando quem é ele. Porque se alguém nos comentários fala algo que eu não gosto, eu não vou agir como a pessoa, né? Porque cada um dá o que tem. Se a pessoa veio com a maldade, você responde na tranquilidade ou até mesmo exclui o comentário, bloqueia, entendeu? E é a vida que segue. A gente não pode pagar o mal com o mal. E quanto mais a gente coloca o nome de Deus, a gente tem que tentar ser pacificador. Não adianta você colocar o nome de Deus e atacar pessoas. Você tem que falar no nome de Deus, porque Deus é amor, gente. Deus é justiça também, mas Deus é amor. Então, às vezes a pessoa fala que quer seguir o exemplo de Jesus e age completamente ao contrário, né? Mas enfim, desejo tudo de bom pra eles e que tudo dê certo. Um beijão pra todos vocês.